Unicef, graduação e pós. Acadêmico Ronaldo Muri Pereira, turma FLC 1633 FSE. Nome do tutor: Nildeia Goulart Ferreira Moreno. Apresentação: Acadêmico Ronaldo Murilo Pereira. Disciplina: segunda licenciatura de Educação Física. Área de concentração: metodologias de ensino e aprendizagem, educação física. Tema: educação física sem barreiras, um olhar inclusivo. Justificativa: este artigo usou como área de concentração metodologias de ensino e aprendizagem de educação física. A escolha ocorreu por sentir a necessidade de melhorar a percepção da aprendizagem dos alunos, buscando sempre uma adequação ao contexto inovador. Se utilizou de técnicas que façam a aula ser mais prazerosa, atraente e inclusiva. O título é uma brincadeira com a expressão barreira, onde essa palavra no esporte tem um sentido de obstáculo, mas nesse trabalho ela ganhou um significado diferente, como como sentido de agente de empecilho de pessoas com deficiência, déficit e transtornos, e de como a educação física não pode ficar numa posição neutra sobre os temas de inclusão. Objetivos: identificar quais métodos são mais atraentes e inclusivos, compreender as dificuldades dos estudantes, verificar como o professor consegue trabalhar com os estudantes, desenvolver um olhar analítico sobre o tema. Fundamentação teórica: a educação física não pode ficar numa posição neutra sobre os temas de inclusão. Afinal, ela não deve ser um agente de empecilho, um criador de barreiras às pessoas com deficiência. Muito pelo contrário, ela se demonstra de extrema importância no desenvolvimento físico, afetivo e social. Sendo assim, a inclusão é um processo que a cada dia se fortalece no âmbito escolar, e assim a educação física se coloca como agente singular nessa jornada. Para Pedrinelli, toda educação deve estar pronta para desafiar os estudantes, assim criando um ambiente de participação ativa, onde suas diferenças devem ser respeitadas e suas limitações também, promovendo autonomia e buscando o domínio motor. Para essas adaptações curriculares em relação ao planejamento, materiais e métodos são de extrema importância para as crianças com deficiência, devendo então diversificar as atividades, fazendo assim com que todas as crianças sejam incluídas de fato. Metodologia: o paper foi desenvolvido por meio de pesquisas em livros, legislações, sites, blogs, periódicos e de observações feitas com alunos das turmas 21, 31, 41, 61, 71, 81, 101, 102, 201 e 301, de nível fundamental, anos iniciais e finais e do ensino médio, e de uma escola pública da cidade de São José no segundo trimestre de 2022. O objetivo central foi avaliar se o uso de metodologias mais prazerosas contribui no ensino de educação física para alunos, principalmente aqueles com deficiência motora e ou cognitivas, assim como com transtornos e síndromes. O produto elaborado de acordo com as metodologias de ensino e aprendizagem de educação física foram utilizados jogos, brincadeiras e danças das culturas indígenas, brasileiras e africanas, com o intuito de abranger todos os estudantes, mesmo aqueles com dificuldades motoras e ou cognitivas, que puderem participar efetivamente das propostas elencadas pelo acadêmico estagiário dentro dos planejamentos. Observação: a escola excluída foi a Escola de Educação Básica Presidente Juscelino Kubitschek, em São José, para as turmas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e para o ensino médio, composta em sua maioria por 30 alunos, com idades entre 7 e 19 anos, completando salas pluriculturais com alunos vindos de outros estados. A turma possui alunos especiais, tendo sua maioria um professor de educação especial. A escola é pública estadual e funciona em prédio de 2 pisos. Possui infraestrutura completa e dentro das normas padrões de instituições de ensino fundamental. Porém, não é adaptada para estudantes com deficiência física e que necessitem de cadeira de rodas. Os professores seguem currículo estadual com base no PPP e no BNCC. A instituição conta com projetos interdisciplinares que consistem na arte, música, folclore, semana cívica, semana da criança,
questões indígenas e africanas, mostras pedagógicas, dia da família e outros envolvendo todas as turmas. Roteiro de entrevista e planos de aula. O roteiro de entrevista foi desenvolvido com base nas observações e no tema composto pelo acadêmico, pensando sobre como cada professor entrevistado trabalha com suas turmas, principalmente com estudantes com deficiência, transtornos e síndromes. O docente Juliano é efetivo e dá aula de educação física para todas as turmas do matutino, trabalhando há mais de 3 anos. Também entrevistei o professor Lucas, que trabalha no período noturno e faz sua atividade no período matutino. Tudo isso foi levado em conta para fazer um planejamento pautado no respeito à diversidade, para que todos pudessem participar com jogos, brincadeiras e danças de fácil compreensão, levando não somente as questões corporais do movimento, mas questões culturais e de criticidade, jogos da cultura popular regional, as lutas esportivas que fazem parte de nossa cultura, maculelê, dança e luta folclórica brasileira, identificação de diferentes formas e linguagens corporais produzidas em diferentes contextos históricos. Vivência do estágio. A vivência ocorreu após observações e entrevistas. O planejamento das aulas foi pensado de forma a agregar os conteúdos abordados no currículo catarinense, no qual possuem uma continuidade no desenvolvimento das habilidades, seguindo e ampliando a cada ano escolar. Todas as práticas foram fundamentadas sobre o tema do meu projeto de estágio, onde o foco das aulas era incluir a todos, principalmente os estudantes com deficiência ou transtornos. As propostas foram organizadas com implicações e significados culturais, envolvendo habilidades socioemocionais, vivências, práticas corporais e a cultura corporal do movimento. Essas práticas foram embasadas no planejamento pautado no respeito à diversidade, no qual todas participaram dos jogos, brincadeiras e danças lúdicas de fácil compreensão. Fazer esse trabalho levou indagações, não somente referências à formação acadêmica, mas como todo esse estudo possibilitou ampliar meu olhar como professor perante meus alunos, compreendendo melhor sobre a inclusão. Aqui as referências, o link da apresentação.